Galera, é o seguinte, eu achei que não ia me empolgar pra falar sobre esse filme, porque já tem tanta gente falando, né, sobre Capitão América, que o filme é mediano, ele não é nada espetacular, mas também ele não é esse desastre todo que as pessoas estão falando por aí. Mas eu saí agora há pouco de uma live lá no canal do Bans, se você não acompanha, vale a pena acompanhar, a gente vai participar a partir de agora de uma live às quintas-feiras, sempre uma vez por mês, uma das quintas-feiras vai ser nossa do canal para interagir no ao vivo ali, bater um papo com mais pessoas, bem maneiro isso. E a gente tava falando sobre Capitão América. E aí me empolguei aqui para trazer um pouquinho das percepções sobre esse filme, o que eu achei, nesse formato aqui mais clássico, né, de vídeos um pouquinho mais extenso, que a gente possa conversar. Eu até deixei no mudo aqui o microfone. Mas a respeito de Capitão América 4, tá? Bom, antes eu preciso dizer que eu não gostei do filme. Assim como várias pessoas não curtiram, eu não gostei. Mas eu vou trazer um pouquinho das razões aqui que me fizeram não ter curtido o Capitão América, tá? Vai um pouco... Não me importei muito com essa questão do Capitão América não abordar esse aspecto mais da questão racial. Não senti falta disso no filme, embora algumas pessoas tenham sentido. O Banzo, nosso amigo, sentiu lá na live, a gente fala disso. Ele sentiu falta, poderia ter explorado mais sobre isso, mas eu não senti. O filme... A série do Falcão e o Soldado Invernal meio que já contou todo esse arco dele. Então, ok, tá certo, ele é o Capitão América e segue o barco. Seria interessante se a gente abordasse um outro aspecto dele. Um filme tem uma intenção de contar uma história e a gente vai acompanhar o herói num arco de evolução, às vezes num arco de redenção, às vezes num arco de transformação, mas existe um arco. Ele começa o filme de um jeito e ele precisa terminar de outro. E não tem nada a ver aqui se o personagem é negro, se ele não é. Qualquer personagem precisa passar por esse tipo de transformação. Porque é o que motiva a história, é o que faz a história caminhar, avançar. Se não tem isso, a história fica estranha. E é o sentimento que eu tive com Capitão América. Você não tem um arco que o filme termine e você diga, cara, que aventura foi essa que o Capitão América passou e se transformou. Onde ele foi se enfiar, ele começou de um jeito e terminou de outro. Ele pode ter começado com algumas percepções e terminar com outras. Esse filme não tem nada disso. Esse filme não... Ele começa com o Sam Wilson muito seguro de si, muito seguro de que é o Capitão América. E ele termina, se for pra gente pensar num arco aqui, ele termina pensando... Será que eu deveria ter o soro? Mas esse tipo de abordagem já deixou muito claro na série que o Falcão não precisa de soro. Porque o que torna um herói não é só a força ou o super soro, é a sua moral, é a maneira como você encara os problemas, é a forma como você lida com todas as situações. E o filme já tinha resolvido esse problema da falta do soro dele com o uniforme que ele ganhou de Vibranium. As asas, inclusive... interessantes até, ele absorver o poder, ele absorver o impacto e poder soltar aquilo. Eu já tinha respondido isso, como que o Sam vai lidar com a falta do soro. Com a tecnologia de Wakanda. Então, isso não deveria ser um problema. E, de repente, do nada, simplesmente do nada, aparece esse problema para ele lá para metade do filme, esse dilema que ele tem, na verdade, vamos chamar assim, e absolutamente do nada aparece também o Soldado Invernal. Pra só dizer pra ele que você não precisa do soro. Cara, a gente já entendeu. Vira a página. Vamos pegar outro problema dele, vamos tentar colocar ele em uma outra situação. Então isso me incomodou bastante, né, no filme sobre o Capitão América. E uma outra coisa que me deixa bastante irritado com esse filme é que ele não é um filme sobre o Capitão América, como eu disse, e muito menos deveria se chamar Capitão América. Esse filme seria melhor se ele se chamasse O Incrível Hulk 2 Admirável Mundo Novo. Porque ele basicamente é uma continuação
do Incrível Hulk. Ele é um filme do Hulk, sem o Hulk. Isso é louco, né? Ele é um filme do Hulk sem o Hulk, porque ele traz uma quantidade enorme de personagens do filme do Incrível Hulk, de, sei lá, 14, 15 anos atrás, pra agora, tentando responder perguntas que, se você não respondesse, também ninguém se importaria. Ah, o que aconteceu com o líder? Ah, ninguém tá nem aí pra esse cara. Ninguém nem sabia que ele existia. Talvez uma parcela muito pequena de pessoas achava que a Marvel precisava responder o que aconteceu com esse cara. Mas pouco importa, entende? Pouco importa. Como a Marvel não tem um acordo muito bem feito com a Universal, ela não pode sair usando o Hulk à torta direita. Sempre tem que sentar na mesa e conversar com os caras que têm o direito do Hulk. E aí a Marvel quer usar esse universo, mas não pode usar o Hulk, então ela vai trazendo o que ela pode. E agora me faz um filme do Capitão América, que na verdade é uma história do Incrível Hulk. Cara, isso não faz absoluto sentido. Fazer um filme do Capitão América em que a história principal, o mote principal é o vilão. Nem o vilão é o vilão do Capitão América desse filme. O vilão é do Incrível Hulk. O Ross é do Incrível Hulk. Cara, que doideira isso. Como é que é nítido que a Marvel precisou fazer um monte de ajuste nesse filme, porque a história estava meio bagunçada, estava confusa, teve corte de cena, teve regravação de cena. O filme, por uma infeliz coincidência, estava sendo lançado muito próximo das eleições dos Estados Unidos e muito próximo daquele ataque do Donald Trump. E provavelmente eles devem ter voltado para a mesa e falado assim, galera, o Trump vai ganhar essa eleição e talvez a gente tenha que tirar qualquer elemento do nosso filme que dê alguma ideia de que a gente está criticando o governo. Eu tenho certeza, porque o filme é todo remendado. Ele tem vários pedaços de histórias mal contadas que elas não se encaixam e quando se encaixam fica estranho. Eu saí com a sensação assim, ó, não entendi que história que esse filme quer contar, porque ele quer contar tanta história, tanta coisa. Uma hora é o Sam Wilson querendo reunir os Vingadores, daqui a pouco já não é mais. Outra hora é o Sam Wilson tentando resolver a crise entre Estados Unidos e Japão, que não faz nenhum sentido, mas ok, né, dentro do universo deles fez, mas tentando resolver essa crise. Daqui a pouco é o Sam Wilson tentando descobrir quem que fez o atentado contra o presidente dos Estados Unidos, porque eu vou chamar Isaías, porque eu não sei falar o nome dele, Isaiah Bradley, sei lá. Mas o Isaías é o que está sendo acusado, então ele tem que se livrar o cara. A ideia, pelo que eu entendi, era colocar um monte de problemas que o Capitão América tem que saber qual ele resolve primeiro, como que ele vai lidar com tudo isso, já que ele é o Capitão América, ele tem a pressão, a gente tem que lidar com essas situações. Mas não, as coisas simplesmente vão acontecendo, vão se resolvendo, sem nenhum esforço, muito esforço, né? Ah, ainda tem o Giancarlo Esposito. Que desperdício, né? Você tem um cara lá que, teoricamente, é para ser o grande líder do rolê das serpentes, que era, acredito eu, para ser o grande grupo de vilões desse filme, e depois a Marvel cortou de novo. E foi mudando. Aí lá pelas tantas e tantas minutos do filme, você já tá perdido na história, já não é tão interessante assim, as cenas de ação não é nada tão diferente do que a gente já viu em qualquer outro filme da Marvel, a história parece que acaba do nada, de repente o vilão resolve se entregar pra polícia e ninguém sabe absolutamente por que ele faz uma coisa dessa, é incoerente. O cara que tem um cérebro daquele tamanho se entrega sem explicar o que está acontecendo. Esse filme não explica muita coisa, assim. Você tem que ficar imaginando lacunas. Todas as lacunas que estão perdidas no filme você tem que ficar imaginando, porque o roteiro não conta. Então, vamos botar aqui imaginação. Sei lá, eu acho isso, você acha aquilo, e é isso aí, isso é democracia. Cada um pensa de qualquer jeito, entendeu? Cara, é um filme, velho, que tem que contar uma história. A história tem que ser contada. Ela pode ser a história mais simples possível. Mais simples. Mas se for bem contada,
não tem problema. O problema aqui é que a história é mal contada. Entre essas tramas todas que o filme ainda quer contar, ele ainda encaixa o Adamantium. Que, pelo que eu entendi, porque nem isso fica claro no filme, né? Mas pelo que eu entendi, o tal do Admirável Mundo Novo é um mundo que a exploração do Adamantium pode trazer. Um mundo novo, de infinitas possibilidades, porque o Adamantium é um tipo de metal, um elemento que melhor que o Vibranium. E olha que interessante, a Wakanda fecha o Vibranium para o mundo. É o único país que tem acesso a essa tecnologia. Teoricamente, o Ross quer abrir essa tecnologia para o mundo porque isso permitiria expansão de muitas coisas novas, a cura de doenças e blá 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 e blá blá blá. Mas é tão mal feito, é tão mal articulado isso, que no fim das contas a história do Adamantium se perde também no meio do caminho e só vira lutinha. Lutinha, quando ela acaba, o conflito foi resolvido e pronto. Por isso que eu me incomodei bastante com esse filme. E aí, no final das tantas, de repente, o filme lembra que, calma, tem o Hulk vermelho que a gente prometeu pra você no trailer, lembra? A gente colocou no cartaz, olha, tem essa cena que bonita do Hulk dando um soco no escudo, a gente prometeu isso pra você. Não vai embora, tem ainda essa cena. Tá quase levantando assim, porque você não aguenta mais esse filme, porque, né? Aí, é verdade, daí tem lá o Harrison Ford. Harrison Ford, sendo Harrison Ford, né? Ele daí começa a virar o Hulk vermelho. É irado, vou falar uma coisa pra você. O Hulk vermelho é irado. Fazia tempo, pô, como eu tava com saudade de um cara vermelho, nesse caso verde, né? Porque eles foram nerfando o Hulk de uma maneira que ficou paia, mas um Hulk quebradeiro, assim, sabe, que sai destruindo tudo. Aquele 2 minutos daquela cena, pra mim, aquilo me chamou atenção. Falei assim, opa, que interessante, sabe, ele lutando, destruindo tudo, pega helicóptero, a bandeira dos Estados Unidos lá atrás, quebrando a Casa Branca, mas só isso também, porque depois o desfecho da história, que vergonha aquilo, assim, nossa, que vergonha alheia, inclusive, daquele final, daquela cena terrível. Nós somos presenteados ainda com um Harrison Ford sem camiseta, né, o seu peitoral de fora. Bom, o Hulk vermelho, quando saiu o trailer, tem um vídeo aqui no canal que eu falo, a Marvel tá com medo do flop desse filme e já mostrou o Hulk vermelho no trailer pra ver se isso aumenta o hype da galera. Mas você imagina se ela não tivesse falado que ia ter Hulk vermelho, que ficasse no rumor, igual foi a época do Homem-Aranha, e de repente lá a gente descobrisse do nada vem o Hulk vermelho. Ninguém tava esperando ou só rumores. Então seria muito mais interessante, eu acho. A experiência seria muito boa. Porque ao longo do filme vai dando aquela ideia do... O que o Ross tem? O filme esconde isso, o filme inteiro. Mas o que é isso que o Ross tem? Por que ele tá tomando esse remédio toda hora? Por que ele vai ficando nervoso? Mas você já sabe o que é. Então todo aquele trabalho de esconder não faz sentido. Você só fica, tá, qual que vai ser a hora que o Hulk vai aparecer? Qual que vai ser a hora? Porque no final das contas, a gente já sabe o que significa tudo aquilo. Então, todo suspense não faz sentido nenhum. Ai. Mas é isso. Já passei bastante tempo aqui falando desse filme. Eu posso ficar muito mais tempo, porque tem tanta coisa pra explorar desse filme que eu acho. Mas nós exploramos lá na live do Bans, tá? Se você quiser, tá na descrição aqui o link do vídeo pra você assistir, porque eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Mas e você curtiu? Você gostou de Falcão? De Falcão? Falcão não, né? O Falcão é ruim. Aquele personagem parceiro do Capitão América, o novo Falcão, é ruim pra doer. Ele se machuca lá no filme e você não tá nem aí com ele. Você não tá, meu Deus, o Falcão, o Capitão América vai ficar sem um parceiro, meu Deus, nada. Não tem peso nenhum. Porque ele é chato demais, né? Eita, Marvel. Vamos lá, né? Vem aí, Quarteto Fantástico. Esse vocês não podem errar, hein? Por favor, Marvel. Se liga, se inscreve aqui no canal e venha fazer parte dessa comunidade incrível de pessoas que gostam, que insistem e ainda dão dinheiro pra Marvel.
Todo um bando de, como diz o Rei Julian, todo um bando de bocós. Abraço, galera. Até o próximo.